Muito boa noite, pessoal. Estamos aqui para aprender um conceito novo, muito interessante e bastante importante, que muita gente acaba deixando passar despercebido nos fundos imobiliários, que são as reservas de lucro. Vamos falar o que são, para que são, por que são interessantes ou não, como tudo isso funciona e também vou dar alguns exemplos aqui para vocês conseguirem encontrar essa informação nos fundos que você quiser estudar. Mas, antes de mais nada, muito boa noite a todo mundo. Tudo bem com vocês? Fábio, Edgley já estão por aqui, o pessoal está chegando. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de segunda-feira, sempre às 18 horas, para a gente falar de fundos imobiliários, ensinar alguma coisinha aqui, aprender alguma coisinha toda segunda-feira para começar a semana bem. Então, novamente, sejam todos bem-vindos. Lembrar que quem quiser aprender um pouco mais sobre fundos imobiliários, a gente sempre deixa um material especial aqui na descrição. No caso, hoje temos um e-book gratuito de aprender a investir em fundos imobiliários. Então, você vai aprender como esse investimento funciona. Está aqui no link da descrição, só clicar, só baixar, é de graça. E boa noite, Matheus, também que chegou agora. Vamos lá, então. Deixa eu colocar aqui na tela. Hoje a gente vai falar sobre as reservas de lucros em fundos imobiliários. Só que tem uma informação importante da gente falar, eu vou até ficar aqui embaixo, que acho que fica melhor. Tem uma informação importante da gente falar antes da gente entrar no tópico reserva de lucros, que é a obrigação que existe dos fundos imobiliários em distribuir a renda deles, né, o lucro deles. Então, eles, por lei, são obrigados a distribuir, no mínimo, essa é uma palavra-chave, 95% do lucro caixa no semestre. São mais duas palavras-chave aí. Então, são três partes importantes. Primeiro é no mínimo. Segundo, que é o lucro caixa. E terceiro, que é no semestre. Vamos explicar cada uma dessas coisas, né? Então, vamos falar da parte do semestre. Então, a regra é semestral. Isso quer dizer que nos meses, né, no mês a mês, ele não é obrigado a distribuir os 95%. Ele pode distribuir 80%, por exemplo, se ele quiser, 70%, se ele quiser. Tecnicamente, ele poderia nem distribuir, se ele quiser. Mas, ao fechamento do semestre, que acontece em junho e em dezembro, ele tem que estar batendo os 95%. Então, se ele distribuir menos de um mês, ele vai ter que compensar distribuindo mais num próximo mês. Então, isso é bastante importante. Lucro caixa. O que é o lucro caixa? O lucro caixa, basicamente, é o que transita de fato no caixa do fundo. Ou seja, o dinheiro entrou lá na conta do fundo. Por que isso existe? Porque, às vezes, o fundo tem um lucro contábil. É um lucro que ele já tem ali contabilizado, mas aquele dinheiro ainda não chegou nele, ainda não entrou no caixa do fundo. Portanto, não é um lucro caixa. É um lucro contábil, não é considerado este aqui para a nossa lei. Apenas o lucro caixa. E daí a gente chega no mínimo, que é a outra palavra-chave. O no mínimo, obviamente, quer dizer no mínimo. Isso quer dizer que 95% eles são obrigados a distribuir e aqueles outros 5% são opcionais. Então, o fundo pode distribuir, o fundo pode reter, ele pode pegar uma parte e distribuir outra, é opcional. Ele tem a flexibilidade, a liberdade de fazer o que ele quiser com esses 5%. E aí, vamos lá, para que os fundos fazem reservas? Qual que é o objetivo deles criarem uma reserva de lucro? Boa noite, Antônio, boa noite, Ricardo. Inclusive, pessoal, se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, vai mandando no chat aí que eu vou respondendo. Então, quais são os principais objetivos das reservas? Primeiro, melhoria no portfólio. Então, se você está falando de um fundo de tijolos, por exemplo, eventualmente ele pode precisar de alguma manutenção, alguma atualização em algum imóvel, precisar fazer alguma obra, alguma reforma. Então, ele fazendo essa reserva, retendo esse dinheiro, ele consegue ter caixa para poder fazer essas coisas. Pagamento de dívida. Então, já é sabido, vocês já sabem, eu já falei em outras lives, mas eu posso fazer depois mais materiais, que quando a gente tem uma alavancagem, quando o fundo é endividado, ele precisa pagar a alavancagem. Os juros da dívida podem ser usados ali as receitas, mas quando a gente fala da amortização da dívida, o fundo tem para pagar a amortização. São para imóvel. Mas os 5% da reserva podem ser usados para isso também. Então, os 5% ajudam aí a fazer o pagamento das dívidas. Terceiro ponto aqui, fortalecimento de caixa. Então, nunca vai
acontecer algum problema, pode acontecer alguma coisa. Então, dependendo da estratégia do fundo, pode ser muito interessante manter um pouco de caixa ali livre para poder pagar qualquer coisa que precisar ser pago. Às vezes acontece algum problema, às vezes acontece alguma discussão judicial, às vezes acontece um acidente em algum tipo de imóvel que precisa ali de um pagar um custo. Então, assim, pode acontecer um monte de coisa, então ter um caixa ali é interessante, por isso que eles podem também ir retendo esse caixa com os 5%. E o quarto ponto que eu deixei aqui, que é importante também, é a linearização dos rendimentos. Então, tem fundo imobiliário que a receita é um pouco instável. Então, às vezes recebe mais, às vezes recebe menos. Isso, consequentemente, faria com que o fundo pagasse, às vezes mais, às vezes menos. Então, o que eles podem fazer, às vezes, é entender como que está a receita, o gestor, né? Ele entende como que está a receita, ele faz a projeção de receita dele nos próximos meses e vamos supor que ele entende que dá ali R$1,50 por mês seria o normal que dá o portfólio. Só que ele recebe em um mês 1,70, no outro mês ele recebe 1,30, no outro 1,60, no outro 1,40 e vai, sabe, oscilando no mês a mês. Mas ele pode reter um pouco quando paga mais e depois distribuir essa reserva quando paga menos, para que no mês a mês ele distribua sempre 1,50. Então, quando você vê um fundo imobiliário que ele paga todo mês a mesma coisa, principalmente fundo de papel, tá? Fundo de tijolo, às vezes, dependendo do fundo, realmente é a mesma coisa todo mês, porque o aluguel não varia todo mês. Mas principalmente quando a gente fala de fundo de papel e fundo de fundos, quando você vê um fundo desse pagando exatamente a mesma coisa todo mês, provavelmente o gestor está fazendo ali um controle de reservas. Então, às vezes, quando recebe a mais, ele retém, e às vezes, quando dá menos do que ele vem distribuindo, ele complementa com a reserva. Então, linearização de rendimentos também é um objetivo da reserva. Bom, então vamos. Só antes da gente entrar em alguns exemplos aqui, o que é interessante também nessas reservas, né? Eu mencionei aqui que tem alguns objetivos, como a melhoria do portfólio, pagamento de dívida, fortalecimento de caixa, certo? A forma como os fundos imobiliários, a principal forma como os fundos imobiliários reúnem recursos para poder pagar e fazer essas coisas, são com emissões. Só que, às vezes, como é o cenário atual, não é um cenário muito propenso para fazer emissões. Então, esses 5%, às vezes podem ser ali a solução ou a salvação nesses momentos de necessidade. Então, assim, no momento excelente, no momento onde o mercado está bombando, onde está fácil fazer emissão, onde dá, quando ele precisa de dinheiro, ele pode ir lá e fazer uma captação e soluciona isso, entre aspas, aqui, né, razoavelmente rápido. Mas, em cenários mais difíceis, uma reserva pode ser aquilo que compensa. Lembrando que a reserva ela pode ser acumulada desde sempre. Então, vamos supor que um fundo já tem 10 anos. Ele pode estar há 10 anos retendo ali 5%, retendo o valor, ele já tem uma reserva acumulada mais robusta. Então, a reserva ela não tem a obrigação de ser distribuída, obviamente, né? Esse 5% que eu estou falando. Esse 5% não tem obrigação. Então, ele pode ir retendo, todo semestre ele vai retendo 5% e ele vai engordando essa reserva. Por isso que alguns fundos podem ter mais e outros menos, principalmente por essa questão de idade. Então, a reserva, ela também pode prevenir que o fundo tenha que fazer uma venda às pressas, tenha que fazer uma emissão às pressas, uma emissão em condição não ideal, ela pode ajudar. Só que, obviamente, a gente tem que lembrar que 5% é muito pouco, certo? Então, quando os fundos são pequenos, os 5% do que ele faz talvez não dê para nada. Mas conforme os fundos vão crescendo, conforme eles vão ficando maiores, mais robustos, um patrimônios bilionários, os 5% começam a fazer diferença. Eu tenho um exemplo aqui de cabeça, que o HGRU, por exemplo, acho que o HGLG também faz isso. Eu acredito nisso, né, em geral. Se você olhar no relatório deles, você vai ver que tem um gráfico de amortização de dívida, porque eles são fundos alavancados, então tem algum nível de alavancagem, obrigação de pagar. E ali tem um gráfico mostrando quanto que eles têm que pagar ano a ano. E nesse gráfico eles mostram o quanto que os 5% que eles podem reter cobriria desses valores. E você vai ver ali, dependendo do fundo, que tem anos que os 5% é suficiente para cobrir essas necessidades aí de pagamentos. Então você vê que quando o fundo vai ficando quando o fundo vai ficando maior, ele vai conseguindo reter esse valor, e esse valor é mais significativo, esse valor eles vão conseguir usar mais, com coisas mais relevantes, como o pagamento de dívida. É importante mencionar isso. Deixa eu só ver aqui o que vocês mandaram.
Vamos adiantar aqui, né? Eu vou mencionar alguns exemplos aqui, mas o Ricardo perguntou, né? Reserva de lucro no relatório dos fundos da Suno Asset está como lucro acumulado por cota. É a mesma coisa? Olha, cada gestora, como a gente vai ver em seguida, elas podem mostrar essa informação de uma forma diferente, tá? Então, a princípio, sim, quando você vê um lucro acumulado, a princípio é uma reserva. Porém, em fundo de papel, principalmente, você precisa ver se o gestor está considerando nesse lucro acumulado o valor que, por exemplo, está acruado com a inflação. Porque às vezes o fundo de papel fala isso: olha, temos aqui R$ 1 não distribuído, que é o valor de inflação acruado, acumulado, que ainda não pôde ser distribuído. Então, tecnicamente, ele é um lucro acumulado, porém não é distribuível ainda. Então, tem essa separação que a gente precisa olhar fundo a fundo. E daí eu separei aqui alguns exemplos para a gente olhar. Esse exemplo aqui é o do BTLG. Uma forma que você pode acabar vendo reserva de lucro nos fundos imobiliários é um gráfico assim. Então, se você olhar aqui, eu acredito que dá para vocês verem aí na tela, aqui na esquerda, ó, tem receita financeira, receita imobiliária, aí tem aqui, ó, reserva gerencial. Então, temos um novo termo aqui, de novo, para reserva de lucro. No caso, está reserva gerencial. E tem outras despesas. E você consegue ver aqui no mês a mês quando que eles estão retendo, né, aumentando a reserva e quando eles estão usando a reserva. E você consegue ver que este azul mais clarinho é quando representa a reserva. Então, por exemplo, aqui neste mês, ele usou bastante reserva para complementar este resultado. Neste outro mês aqui, ele compôs, né, ele engordou a reserva também com um valor bastante grande que ficou aqui embaixo. Quando você vê negativo assim, é negativo quando ele está tirando do rendimento. Então, assim, se fosse distribuir, o rendimento dá R$ 2, mas como ele guardou, eu estou usando números aleatórios aqui, tá? Mas como ele guardou na reserva, então é um negativo, né? Você subtrai desse rendimento aí que vai ser distribuído. Então, por isso que quando aparece aqui a reserva negativa, quer dizer que estou acumulando. Quando ela aparece aqui em cima, ó, positiva, quer dizer que eu estou distribuindo. E daí você vê, ó, tem mês que ele usa reserva, tem mês que ele retém para reserva. Usa reserva, retém para reserva. E daí ele consegue, se você olhar aqui em cima, sempre linearizar os rendimentos. Esse aqui foi um pontual que ele pagou 82 centavos, né? Mas você vê, é 74 centavos todos os meses. Mas se você olhar esse gráfico, você vê que ele não recebe 74 centavos todos os meses bonitinho, uniformemente. Oscila, varia bastante, e ele vai usando esse controle de reserva para poder fazer essa gestão dessa distribuição. Aqui tem um outro exemplo, deixa eu até sair aqui de baixo. Esse aqui é o exemplo do VISC. Então, o VISC, você consegue ver na DRE. Se você abrir o relatório gerencial, vai ter uma tabelinha. Essa tabelinha aqui mostra várias coisas da receita, do resultado do fundo. Por exemplo, vamos ver aqui, aqui nessa parte mais para baixo, aqui, essas coloridinhas aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Se vocês não conseguirem ver, me avisa aqui que eu tento deixar maior, mas de qualquer forma eu vou descrevendo aqui para vocês. Então, você vê que eles chegam aqui num resultado total, que é essa linha azul aqui de baixo, só que não necessariamente ele vai lá e distribui todo esse valor que foi o resultado. Ele pode distribuir um pouco menos, como ele fez aqui. Então, por exemplo, em dezembro, ele teve um resultado de 94 centavos, mas ele distribuiu 85. Então, quando tem uma diferença ali do resultado, né, do final ali, e do que é distribuído, essa diferença tende a ser uma reserva. Então, por exemplo, aqui embaixo, eles deixam bem explícito o que acontece. Primeira linha aqui daqui da segunda tabela. Esse aqui eu acho que vocês não vão conseguir ver, mas deixa eu aumentar aqui. Vou ficar escondido aqui rapidinho. Aqui embaixo, ó, primeira linha dessa segunda tabela, você vê que já tinha 39 centavos de resultado acumulado, então veja que não está escrito reserva de lucro, está escrito resultado acumulado. Mais um termo aqui para gente. Já tinha 39 centavos, ele teve um resultado total neste mês de 94, mas distribuiu só 85, ou seja, 9 centavos de diferença. Esses 9 centavos, que é a segunda linha aqui, ó, serão somados à reserva, dando aqui o resultado acumulado final de 48 centavos. Então, o VISC está com 48 centavos de reserva de lucro. Seguindo mais um exemplo aqui, que também é uma DRE, só que também agora de uma forma diferente para vocês só terem um pouco mais de experiência com as variações que vocês podem encontrar por aí. Aonde que está aqui? Vamos começar de cima para baixo, né?
novamente eu vou ficar escondido aqui, que eu acho que fica mais fácil para vocês verem. Começando então de cima para baixo, vocês veem aqui em cima as receitas, então tudo que gerou dinheiro para o fundo, depois as despesas, que é o que tira dinheiro do fundo. No caso aqui não é o nosso tema da live, mas aqui eles até mostram o quanto que é o ganho não recorrente ou o ganho recorrente do fundo, né? Que você consegue ver o FFO e depois as não recorrentes. E daí, por fim, a gente tem aqui no resultado final, reservas. Então, você pode ver que o fundo teve aqui uns 10 milhões, 11 milhões quase de resultado, e aqui embaixo tem 1 milhão e 200 de reserva. E daí, ele pode distribuir ou não aquilo, e ele vai controlando. Então, você consegue ver por aqui que ele tem reservas acumuladas, certo? Então, é mais uma forma que você consegue ver. E aqui vem um ponto importante. Cada fundo pode mostrar isso de uma forma diferente, como vocês acabaram de ver nesses últimos 3 exemplos. E alguns fundos podem nem colocar isso de forma clara no relatório. Então, você, investidor que estiver procurando esse tipo de informação, você vai primeiro no relatório gerencial, lá é a sua principal fonte de informação, em teoria deveria estar lá. Se não estiver lá, você pode analisar a DRE, que é isso, essas tabelas que eu mostrei para você, para ver se eles estão distribuindo menos do que eles estão recebendo de receita, para saber se eles estão fazendo alguma reserva. Outro caminho, que é interessante também, é entrar em contato com o gestor, faz a pergunta direto para o RI e eles te passam a informação específica de sim, temos reserva de tanto, não temos reserva, e você aproveita e já faz a sugestão de, pô, coloque isso no relatório gerencial que vai ajudar todo mundo. Então, assim, não é um padrão, como o relatório gerencial não tem padrão, então eles podem fazer da forma que quiser. Tem gestora que coloca, tem gestora que não coloca, tem gestora que usa reserva gerencial como termo, reserva acumulada, lucro acumulado, reserva de lucro, enfim, são vários termos para praticamente a mesma coisa. É interessante também vocês lembrarem dessa distinção que eu falei aqui de quando tem uma reserva de lucro mesmo e quando tem um resultado não distribuído porque é a inflação acruada, por exemplo. Um valor que ainda será reconhecido no caixa, mas não foi, logo não pode ser distribuído ainda, mas tem gestora que mostra isso como uma reserva ou como um resultado a ser distribuído. Mas ele ainda não está no caixa, é importante vocês entenderem isso. E daí também, quando vocês vão estudar um fundo e vocês analisam que ele tem uma reserva mais robusta, isso vai te dar uma segurança maior pelos pontos que eu falei lá dos objetivos. Vou até voltar aqui, porque eu sei que chegou bastante gente depois, só para... vou deixar... Acho que assim tá bom. Só para ficar aqui de lembrete, né? Esses objetivos, então, para fazer melhoria, para pagar dívida, para fazer um fortalecimento do caixa, para fazer uma linearização dos rendimentos, é bastante importante. Então, você como cotista, quando vai investir num fundo e vê que ele tem uma reserva de lucros, você sabe que ele está melhor amparado para resolver essas coisas aí que eu acabei de citar. Principalmente a questão da linearização de rendimentos. Então, tem fundo que tem que fazer ali um pagamento pontual de alguma coisa, que tem que, enfim, tem um gasto pontual extra, não recorrente. Isso poderia fazer com que o rendimento do fundo caísse drasticamente. Né? Pontualmente, às vezes, acontece isso. Mas quando ele tem uma reserva já mais robusta, às vezes a reserva absorve o que seria essa queda e complementa ali para não ter a queda de fato. Então, a reserva ela traz mais segurança para o seu fundo e para você, consequentemente. Lembrando mais uma vez do que eu comentei no começo da live, o gestor pode reter até 5%, e a palavra de ênfase aqui é pode, ou seja, nem sempre eles fazem reserva, eles podem distribuir tudo mesmo. Tem fundo de papel que distribui 100% todo mês, então eles não fazem reserva. Aí quando acontece alguma coisa, como um bom exemplo são os meses ali de deflação que teve, fundo sem reserva não conseguiu segurar o rendimento mais alto para que não tivesse uma queda mais brusca, então aí foi-se lá para baixo. Aí tem uma queda maior e os investidores acabam sentindo isso no bolso. Mas depois vai ajustando, no caso dos fundos de papel. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. O Edgley perguntou aqui. Você lembra quais são os fundos imobiliários que apenas distribuem os dividendos apenas em 6 meses ou virou mesmo uma regra os pagamentos de forma mensal? Então, assim, virou praxe de mercado, né? Virou um padrão, na verdade. A regra é semestral. O fundo poderia distribuir uma vez a cada 6 meses. Ele pode. Mas por padrão, porque o mercado gosta, porque o investidor gosta, porque o investidor dá mais valor a ter a renda todo mês, então os fundos eles têm
distribuído, praticamente todos os fundos têm distribuído todos os meses. Se você filtrar um pouquinho a lista para os principais fundos, né, os maiores, então todos eles sim distribuem mensalmente. Os que talvez não distribuam são aqueles menorzinhos, mais obscuros, mais escondidos ali, pequenos e líquidos. Esses talvez possam ter aí uma distribuição não mensal. Mas falando dos mais populares, dos maiores, dos que a gente analisa e acompanha, todos eles pagam mensalmente por padrão. Mas não é uma obrigação, não é uma lei. Deixa eu ver aqui. Vocês têm mais alguma dúvida sobre esse tema de reserva de lucro, sobre essa flexibilidade do que eles podem fazer com o dinheiro? Alguma dúvida aqui? Boa noite, Márcio. Chegou aqui também. Nelson também. Vou dar 20 segundos para vocês mandarem dúvida aí para a gente falar um pouquinho mais sobre essa questão de reserva de lucro. Vamos ver se chega alguma coisa aqui. Por enquanto não chegou nada. Enquanto vocês vão mandando aí, lembrar vocês que a gente tem um material adicional de estudo para vocês aprenderem mais sobre fundos imobiliários aqui na descrição, tá? De graça, inclusive. É só clicar aqui no link e você baixa o material para você aprender mais sobre como investir em fundos imobiliários. Material gratuito só aqui na descrição. Boa noite, Wagner, chegou aqui também. Robson, o pessoal está chegando agora. Eu queria... Bom, não chegou nenhuma dúvida aqui, então... Eu peço desculpas ao pessoal que chegou agora. Se você chegou agora, então eu vou encerrar a live, volta ali para o começo do vídeo e assiste tudo de novo. Muito obrigado a todo mundo. Hoje é um tema mais rápido mesmo, um conceito um pouco mais rápido, porém muito importante para você analisar aí quando você for estudar fundos imobiliários. Então, espero que eu tenha sido... chegou uma aqui, do Diego aqui. A taxa de administração não tem nada a ver com reserva de lucro? Bom, ela tem a ver no sentido de que ela vai afetar o resultado do fundo, consequentemente afeta o potencial de reserva. Só que a taxa de administração é descontada antes de chegar no resultado final ali. Então, como ela é descontada antes, quando chega no resultado de fato, já passou essa etapa, aí realmente se o resultado for maior que a distribuição, forma-se uma reserva. A taxa de administração é uma despesa que o fundo tem. Logo, ela sai da receita do fundo, logo ela afeta o resultado, logo o resultado tem aí a ver com a reserva de lucro. O Ricardo perguntou se tem algum que está sem reserva de lucro para eu ficar longe. Sim, tem alguns fundos, eu confesso que eu não lembro de cabeça agora qual fundo que está sem reserva, mas tem fundos sem reserva sim. Mas aí eu vou deixar a missão para você, quando você for estudar os seus fundos aí, dar uma conferida e ver se ele tem reserva. Mas tem sim, tem fundo que não faz reserva de lucro. O Wagner perguntou aqui qual é a diferença de FOF e hedge fund, só a amplitude da onde ele pode investir. FOF investe em cotas de fundos imobiliários, ponto. Hedge fund investe em cotas de fundos imobiliários, mais CRIs, mais SPS, mais ações, mais FDICs, mais debêntures e, enfim, esses ativos, esses títulos aí também de crédito. Então, o hedge fund, ele é mais abrangente que um FOF. Agora sim, respondi tudo. Tamo junto, pessoal. Espero que vocês tenham curtido, espero que eu tenha ajudado aí. Qualquer dúvida pode mandar para mim, seja aqui pelo YouTube, seja lá no Instagram também, seja onde for. Mandem suas dúvidas. Estou sempre lá na Substart também para quem for assinante. Quem tiver dúvida, participe aí do plantão de dúvidas, leia os relatórios. Qualquer coisa, contem comigo. Estou aqui toda segunda-feira, 6 horas, nas 18 horas, para passar algum ensinamento, alguma coisa nova para vocês. Então, muito obrigado pela participação. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. A gente se fala na próxima. E não esquece também de clicar aqui no link da descrição, que tem um e-book gratuito para vocês, para aprender mais sobre como investir em fundos imobiliários. Valeu, pessoal, um abraço e até a próxima live.